Você já se perguntou por que muitos animais são atraídos pelas flores? As flores são lindas e perfumadas e há uma razão por trás disso. As flores precisam atrair esses animais para garantir que a reprodução das plantas aconteça. E cada flor utiliza uma estratégia atrativa diferente. E esses animais permitem que a polinização aconteça e, consequentemente, que a reprodução das plantas aconteça. E nesse vídeo a gente vai ver o que é exatamente esse processo de polinização, né? Quais são os animais que se comportam como agentes polinizadores e quais são as características e particularidades que as flores têm para atrair esses animais. Segura essa curiosidade que eu vou te contar agora! Oi, gente, eu sou a Laís, sejam muito bem-vindos ao canal e já bora entender logo o que é esse processo de polinização. A polinização é a transferência dos grãos de pólen retirados do aparelho reprodutor masculino das flores, chamado de antera. Esses grãos de pólen contêm o gameta masculino e são levados para o estigma da flor, que é o aparelho reprodutor feminino, podendo ser da mesma flor ou de uma outra flor da mesma espécie. Então a polinização é isso, é a transferência do grão de pólen para o estigma da flor, e assim o gameta masculino alcança o gameta feminino e a fecundação acontece. E isso permite que ocorra a formação de sementes, de frutos e futuramente de uma nova planta. Então as florzinhas que a gente tanto admira são as estruturas que têm como função a reprodução das plantas angiospermas. Quando você está admirando uma flor, você na verdade está olhando para a parte reprodutora daquela planta. A maioria das angiospermas, das plantas com flores, dependem de dois agentes polinizadores. Os agentes polinizadores bióticos, que são os animais, e os agentes polinizadores abióticos, como o vento e chuva. Mas 80% da polinização é feita pelos animais. E aí as características das flores, o tamanho dela, a profundidade, a cor, o tamanho da corola, que é o conjunto de pétalas, o perfume, a quantidade de néctar, enfim, as características das flores atraem animais diferentes, atraem polinizadores diferentes. E a gente vai ver exemplos desses polinizadores agora e quais são as características e adaptações que as flores têm para atrair esses animais. Muitas plantas floríferas precisam de insetos para a polinização. E dentre os insetos, as abelhas são as que mais se destacam. As abelhas saem da colmeia todo santo dia para coletar o néctar e o pólen das flores, desde o nascer do sol até o pôr do sol. E elas podem visitar até 1000 flores por dia em busca de suprimentos que serão levados para a colmeia. Inclusive, se você tem curiosidade em saber como as abelhas produzem o mel, tem um vídeo aqui no canal que eu explico direitinho o que está por trás desse processo de fabricação de mel. Eu vou deixar o link desse vídeo aqui nos cards e aqui na descrição, se você quiser saber mais a respeito. No geral, as abelhas são atraídas por flores com uma fragrância doce e delicada e com cores brilhantes, principalmente amarelo, azul, branco e roxo, como por exemplo a lavanda, o girassol, a margarida, a malva, o dente de leão. As abelhas visitam bastante essas flores. E muitas das flores que as abelhas visitam têm guias de néctar que ajudam elas e outros insetos a localizarem os nectários. Agora, gente, uma coisa incrível é que algumas flores têm adaptações para uma polinização sexualmente enganosa. E o que isso quer dizer? Quer dizer que elas têm uma morfologia, um formato combinado com feromônios que atraem insetos que são enganados por elas. Esses insetos chegam nessas flores jurando que elas são parceiros sexuais e eles tentam se acasalar com essas flores. E aí essas danadinhas fazem com que esses insetos levem os grãos de pólen delas para outras flores. E quem são essas flores ardilosas? As orquídeas, gente. Sim, as orquídeas. Muitas orquídeas fazem isso. Um exemplo disso é a orquídea mosca. A inflorescência delas atrai os machos das espécies de vespas escavadoras que polinizam as flores enquanto tentam se acasalar com elas. Já a orquídea abelha, ou também chamada de erva abelha, atrai os zangões que juram que essas flores são fêmeas. A orquídea martelo também se assemelha a uma fêmea de vespa, em forma, cor e cheiro, e os machos são atraídos facilmente por elas. Quando eles pousam de flor em flor, tentando se acasalar com elas, eles acabam levando os grãos de pólen que coletaram de uma flor para outra.
Outros insetos que também contribuem para a polinização são as mariposas e as borboletas. Elas têm uma probóscide longa, como se fosse uma língua, adaptada para sugar o néctar das flores. Essa probóscide fica enrolada quando está em repouso e fica estendida quando elas estão se alimentando. Por isso que as borboletas e mariposas também visitam muitas flores para conseguir o seu alimento, e o pólen fica grudado no corpo delas e assim elas transportam esse pólen para outras flores. Elas normalmente detectam os odores das flores que têm uma fragrância mais adocicada, como a serralha, a lavanda, o maracujá. Olha que linda a flor do maracujá! Você já conhecia uma flor de maracujá? Elas visitam também a zinnia, os girassóis. Além disso, gente, existem outros insetos que também contribuem com a polinização. Normalmente a gente pensa logo nas abelhas, né? Às vezes a gente pode até pensar nas borboletas e mariposas, mas as moscas e os besouros também têm a sua parcela de contribuição na polinização, tá? Algumas moscas visitam várias flores para se alimentar de néctar, enquanto outras se encontram em flores para se acasalar ou depositar os seus ovos. Muitas vezes elas são atraídas por flores que imitam uma carne em decomposição, tanto em cor quanto em odor, como é o caso do cacto estrela, que tem uma flor com essas características. As moscas confundem a flor com um corpo em decomposição, e aí elas depositam seus ovos sobre essa flor, e assim elas acabam carregando os grãos de pólen. Os besouros também contribuem para a polinização de várias plantas. As flores atrativas para os besouros são grandes e robustas e geralmente com cores brancas e amareladas. Alguns besouros também se alimentam de pólen, e aí é claro que alguns acabam escapando e eles carregam os grãos de pólen para outras flores. As aves também são agentes polinizadores. As aves nectívoras têm bicos e línguas compridas para coletar o néctar das flores. Quando elas fazem isso, várias partes do seu corpo ficam cobertas por pólen. Como as aves têm uma visão aguçada, as flores que elas visitam tendem a ser mais coloridas, vermelhas, alaranjadas ou com cores vivas contrastantes. Essas flores normalmente têm pétalas fusionadas, constituindo assim um tubo floral, e essa forma se ajusta ao bico comprido e levemente curvado que as aves nectívoras têm. As espécies de beija-flores são as mais conhecidas por isso, né? Mas outras aves, como os comedores de mel e as aves cambacicas, também são exemplos de aves que contribuem para a polinização. Os morcegos também polinizam, algumas espécies se alimentam de pólen e néctar. As flores polinizadas por morcegos são levemente coloridas e aromáticas. Essas flores geralmente são grandes e robustas, com um formato tubular ou em tigela. Olha só que bonitinho eles visitando as flores dos cactos noturnos. E assim eles transferem o pólen de uma planta para outra. Além dos morcegos, outros mamíferos também, como roedores, gambás pigmeus, lêmures, contribuem para a polinização. Com menos frequência, mas contribuem. Então, gente, a polinização ela é um processo muito importante, tá? O pólen pode parecer que é só um pó amarelo que não é tão significante assim, mas é e muito, gente. Os grãos de pólen, como eu já disse, né, carregam o gameta masculino e eles precisam encontrar o gameta feminino para dar continuidade no ciclo reprodutivo das plantas. A semente germina, cresce a planta, as flores se abrem, os agentes polinizadores chegam até essas flores, transferem os grãos de pólen dessa flor para outra flor, ocorre a fecundação, com isso ocorre a produção da semente, do fruto que vai envolver essa semente, e aí os agentes dispersores de sementes, como vento, chuva e outros animais, atuam. Então essa etapa da polinização é muito importante. O serviço que os animais polinizadores fazem é indispensável. Os animais polinizadores ficam satisfeitos porque eles garantem o seu alimento, ou são enganados, né? As plantas se beneficiam com isso porque elas conseguem fazer com que os grãos de pólen sejam levados para que a fecundação aconteça. Nós e os outros animais nos beneficiamos com isso porque a gente se alimenta dos frutos, além das outras funções importantíssimas que as plantas exercem no nosso planeta. Eu espero que tenha ficado claro isso tudo. Eu acho que eu fui até repetitiva com algumas coisas, né, gente? Me perdoem, mas eu espero que eu tenha conseguido passar essa mensagem para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar um like para eu saber disso. Muito obrigada aos inscritos do canal, aos que me acompanham já tem um tempinho e aos novos também, por estarem acompanhando o canal, deixando like, dando feedbacks, sugestões de temas de vídeos também. Muito obrigada mesmo, gente, de coração. É bom saber que os conteúdos
conteúdos que eu tô trazendo aqui pro canal estão contribuindo de alguma forma, né? Qualquer dúvida, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam do vídeo também, sugestões de temas de vídeos, desabafos também, tá bom? Algumas pessoas já compartilharam histórias que aconteceram com elas, né? Tanto de acidentes que tiveram com animais, quanto cenas incríveis que elas presenciaram. Então fiquem à vontade para compartilhar isso aqui nos comentários pra gente ir conversando. Eu fico por aqui, gente, um beijão pra vocês e vocês já sabem, eu encontro vocês no próximo vídeo aqui do canal. Beijão pra vocês, gente! Tchau!